Tem alguém com sono aí? Tem alguém que não está dormindo bem? Com insônia? Ninguém, né? Quase ninguém. Hoje em dia são coisas que a gente não conhece. Então eu vou dar uma dica maravilhosa para quem não está conseguindo dormir bem, quem não está com sono, não está conseguindo entrar num sono profundo, que é: tenha um filho. Você nunca mais vai conseguir assim não ter sono. Seu sono vai ficar quando você dormir, você vai dormir profundamente. Não, tô brincando, gente, não é isso. Mas tem um filho que é maravilhoso. Agora, falando sério mesmo, sono é um dos assuntos mais importantes no Ayurveda. Na verdade, a gente tem 3 pilares que sustentam a vida para o Ayurveda, que é a alimentação, que a gente acaba falando muito, né? Hoje em dia, alimentação, o que comer, o que não comer, né? É uma coisa que está muito em voga, né? Está muito na moda, assim, falar de alimentação. O segundo pilar é a energia sexual, como você lida com a sua energia sexual, que a gente não acaba não falando tanto, mas pensa o dia inteiro, então já... Não, tô brincando, não, também não é isso. Que a gente poderia estudar mais, e a gente pode, inclusive, né, falar mais sobre como lidar com a energia sexual, como trabalhar essa energia. E o terceiro pilar é sono, dormir. Porque o sono, para o Ayurveda, ele é nutrição, ele nutre o corpo, ele repara o corpo. Não só para o Ayurveda, né? Hoje em dia a gente sabe que a reparação tecidual, a construção tecidual do nosso corpo é principalmente quando a gente está dormindo. E se a gente não tem um bom sono, essa reparação, essa construção do nosso corpo, né, de todo o desgaste que a gente teve durante o dia, isso não acontece direito. Então, um bom sono é uma condição primária para a saúde. É primário mesmo. E hoje a gente tem judiado muito do nosso sono, né? Com hábitos muito nocivos. Hoje os hábitos que a gente criou, eles são extremamente prejudiciais para o sono. Então no Ayurveda a gente estuda bastante o ciclo do dia para ter um ciclo saudável e conseguir chegar à noite e ter um bom sono. Para acordar de manhã e ter um bom dia. Porque é difícil você ter um bom dia se você não teve uma boa noite, né? As pessoas falam, bom dia para quem? Se eu não dormir, sabe? Bom dia para quem? Então, assim, da onde vem isso? De não ter tido uma boa noite. Então, um investimento de tempo e energia no seu sono é um dos melhores investimentos que a gente pode ter para a nossa saúde. E quando a gente fala de tempo e energia, são coisas muito simples. Então vamos lá. Como a gente pode ter um bom sono? Começando agora, valendo. Primeiro, rotina. O corpo ele gosta muito de rotina. A gente foi evoluindo como espécie, vivendo uma rotina. Os animais, né? Os animais não os animais que convivem com a gente dentro de casa porque eles seguem a nossa rotina, mas os animais da floresta, silvestres, eles têm uma rotina. Nem que seja uma rotina notívaga. A coruja, né? Ela vive, mas a rotina dela é essa. Não estou falando para você ser uma coruja. Veja bem, não é isso que a gente está falando, isso não é bom. Mas o que é bom é você ter uma rotina de horário de sono. Então, se você conseguir todo dia dormir no mesmo horário, isso é maravilhoso. Porque o seu corpo ele vai se acostumando, né? Chegou esse horário, ele já começa a desligar, e você vai entrando num estado de sono. Se esse horário, agora entra o lugar mais polêmico, né? Se esse horário pudesse ser assim, 10h30 no máximo, né? Isso parece uma coisa absurda hoje em dia, né? Onde as pessoas entram de madrugada fora, 2, 3, 4 da manhã. Mas o ideal, gente, seria a gente estar se desligando para dormir assim 10, 10h30 no máximo, cama. Aí fica um pouquinho, ler um livro e dormir. Isso tem uma explicação, isso não é uma coisa de pegar no pé, mas por que eu não posso, né, ficar de madrugada, eu prefiro, né, a cidade é mais silenciosa, tem uma coisa da noite.
Mas, para o Ayurveda, o horário mais fácil da gente pegar no sono é até as 10 da noite. Isso vocês vão ver como na prática é muito verdade. Às vezes a gente está com sono, né? 8 e meia, 9, daquele sono, 10 horas. Começou a passar das 10, começa... mudou. Mudou a influência que a gente tem na nossa mente dos elementos. Então, a partir das 10 da noite, começa a entrar a influência do elemento fogo. E o fogo, ele quer o quê? Ele quer queimar, ele quer produzir, ele quer transformar. Então a gente começa a ficar muito ativo mentalmente. Ou seja, passar muito das 10 para dormir vai dificultar muito a gente entrar num estado de sono profundo. Quanto mais cedo a gente for para a cama, mais fácil da gente ter um bom sono. E também, hoje em dia, a gente sabe que os principais hormônios de reparação tecidual, os hormônios de crescimento, eles são liberados quando a gente está dormindo das 10 às 2 da manhã. É por isso que, assim, você ir dormir depois das 2, aquela sensação assim, nossa, não descansei direito. Isso é real. Porque você não teve a liberação adequada desses hormônios. Então, primeira coisa e mais importante é a rotina, e se possível uma rotina de dormir um pouco mais cedo. Isso é excelente. Segundo, mais importante, isso tem um estudo, gente, que vocês podem pesquisar, assim, que é um estudo atual, né? A gente já falava disso no Ayurveda há bastante tempo, mas que isso foi sendo aprofundado de uma forma muito linda, assim, que chama higiene do sono. A gente praticar a higiene do sono é uma chave para dormir bem. E aí a segunda prática muito simples que a gente pode ter, simples, mas hoje em dia é cada vez mais difícil, é uma coisa que se chama pôr do sol digital. Tem um momento que a gente tem que fazer um pôr do sol digital e colocar para dormir os aparelhos eletrônicos. Acabou, não tem mais tela, não tem celular, não tem computador, não tem televisão. Isso eu sinto assim, né, quase querendo me enforcar, né, me matar, mas assim, não tem série à noite na cama com o computador grudado. Porque, gente, tem uma coisa que a gente precisa entender. A tela, na maioria das vezes, ela emite uma luz que é de espectro azul. E o espectro azul, ele é muito estimulante do nosso sistema nervoso. Ele ativa, a gente acorda. Porque para a nossa pineal, ela não consegue decodificar, não, tudo bem, ele só está vendo um pouquinho de Facebook antes de dormir, mas vamos deixar passar porque, né, é um hábito que ele está criando. A hora que fechar o olho, a gente libera melatonina e sono. Não, não é assim que o corpo funciona. Por isso que é importante a gente ter rotina, que a gente vai acostumando a pulsão dos hormônios no mesmo horário. Agora, se para minha pineal eu estou dando um estímulo, que é como falando para ela assim, ó, o sol está nascendo. Luz de espectro azul lá dentro da sua retina celular aqui, ó, na frente. Aí, de repente, o seu corpo, né, seu sistema nervoso, ele está entendendo assim, vamos produzir, o dia, né, tá começando, libera aí cortisol para a gente trabalhar. Aí desliga o celular, deita e fecha o olho. Quanto tempo vai demorar para o seu corpo entender que é noite, que está na hora de dormir, que agora é um momento de repousar, de descanso? Não é de uma hora para outra. A gente tem que ir se acostumando e respeitando o nosso corpo, que ele não funciona assim de uma hora para outra. Por isso que a preparação do sono, ela é tão importante para o sono. Porque a gente vai falando para o nosso corpo, contando para ele que está na hora de dormir. Então, pouco a pouco, eu vou desligando os eletrônicos, tirando o celular, tirando série, televisão, baixo a luz, luzes de espectro, né, mais amarelo, laranja, mais quentes, que não estimulam tanto o meu sistema nervoso. Assim, eu falando isso, né, parece até uma coisa meio surreal. Até eu, às vezes, eu falo, nossa, mas que coisa retrógrada, que brega, né, você falando isso. Mas, gente, se a gente quer ter... É porque é isso, assim, quer ter um bom sono,
a gente tem que trabalhar para isso. Aí o que, que a gente adora fazer, né? O ser humano, ele adora tudo momentâneo. Eu fico me estimulando até o último segundo antes de dormir, desligo o celular, tomo uma melatonina e vou dormir. É ruim tomar melatonina? Assim, enfim, isso é um papo para outro momento, né? Pode não ser, mas assim, vocês percebem que também tem um lugar nosso que é uma preguiça, que não é querer investir assim, se dedicar para uma boa saúde? E uma boa saúde, ela exige uma dedicação. Nós vivemos na era do já, né? Tudo é já. Eu quero rápido agora. Não sei se posso falar isso, né? Mas eu quero já. Então, assim, eu vou tomar uma coisa para dormir, depois eu tomo um cafezinho para acordar a hora que eu acordo, depois eu tomo outra coisa, depois eu... Então a gente fica o tempo inteiro modulando o nosso corpo através de estímulos pontuais alopáticos para controlar o corpo. Mas, gente, a gente vive há muitos milênios de uma forma harmônica. Assim, teoricamente, a gente não precisa de tantos reparos na nossa vida o tempo inteiro. O trabalho é cada vez mais se harmonizar com o meio externo. E se harmonizando, e se harmonizando, e se preparando para dormir. Então eu estou falando tudo isso para a gente criando consciência que é muito importante esse investimento de consciência, de tempo, de energia para ter uma boa saúde. E para ter uma boa saúde a gente precisa de um bom sono, ou seja, investir no nosso sono. Então, rotina, se preparar para dormir e, claro, se você puder, durante o dia, ter práticas de atividade física, isso vai melhorar muito o seu sono. Mas muito. Porque o ser humano ele não foi feito para ser sedentário. Essa é a grande verdade, né? Não sei se é a grande verdade, mas é uma das grandes verdades. O ser humano ele foi feito, gente, para correr, para caçar, para plantar, para colher, para trabalhar na terra. Não é que a gente foi feito para isso, mas a gente se desenvolveu fazendo isso. E aí, de uma hora para outra, eu não corro mais atrás do meu alimento, eu não planto mais o meu alimento, eu não colho mais o meu alimento, mas eu como muito e não faço nada. E isso vai deteriorando o nosso corpo e não exige dele o que ele tem para ele dar, que é essa energia, né? A gente come para fornecer energia para o corpo, para a gente gastar isso de uma forma inteligente, claro. Então você fazer movimentos, fazer atividade física mesmo, pode ser começar com uma caminhada mais longa. É claro que para quem é mais jovem, assim, uma caminhada em geral a gente não pode considerar como exercício, mas já é um movimento. Ou para quem agora, nesse momento, não pode sair de casa, né? Fazer exercício em casa um pouquinho, meia hora, 20 minutos. Isso lá na hora de dormir vai levar o seu corpo para um cansaço que induz ao sono, para um sono mais profundo. Então a gente percebe como o movimento corporal, a atividade física, melhora muito o nosso sono. E aí a última dica que eu gostaria de dar é assim, a nossa mente é muito ativa, muito. A gente estimula muito a mente, muito o tempo inteiro informação, o tempo inteiro recebendo coisa e movimentando e pensando o que eu preciso fazer, o que eu deixei de fazer. Então a gente parar um pouquinho antes de dormir e parar a mente é muito benéfico. Porque senão, às vezes, a gente vai dormir e até entra no estado de sono. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas eu digo isso de quem já viveu isso e de vez em quando eu continuo vivendo, né? Tanta coisa, você dorme, parece que continua pensando lá, né? Nossa, tô dormindo, mas assim, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, né? Aí acorda um pouquinho, depois volta a dormir, mas com a mente, assim, a 200 por hora. Então a gente ir freando a mente à noite, e principalmente se puder fazer uma prática de respiração antes de dormir, é muito benéfico. A gente vai mais para frente fazer vídeos, né, só sobre práticas respiratórias,
Mas práticas bem simples de respiração antes de dormir pode ser assim o fator que muda o seu sono. Então, se você ainda não tem uma prática de respiração, de pranayama, que a gente chama, se você não tem um professor que possa te ensinar, ou ver em alguns vídeos, simplesmente parar um pouco, tirar computador, celular, televisão e só prestar atenção na sua respiração. Estou falando isso assim, 3 minutos, 5 minutos. Fica ali bem presente. Bem quieto, bem quieta assim. Parar um pouquinho. Vocês vão ver como parece uma coisa, eu falando, parece muito simples, né? Mas, então eu jogo esse desafio para vocês que é ficar quieto antes de dormir. Quieto. Assim, 3 minutos, contado no relógio. Experimenta, vê se não faz diferença. Ok? Então ficam essas dicas bem simples para a gente ter um sono melhor, dormir bem, ter uma boa noite para ter bons dias. Se você teve alguma dúvida, se você quiser fazer algum comentário, fala aqui pra gente e até o nosso próximo vídeo.